Boa noite, professora Casey. Estou aqui iniciando a gravação do vídeo da atividade aula, né? Que é relacionada à importância do cálculo diferencial no contexto, né? No contexto histórico do desenvolvimento da matemática e também nas suas aplicações, tá? A gente vai fazer aqui um resumo, que o assunto ele é muito extenso, mas com o resumo que a gente está fazendo aqui dá para a gente compreender, né? Bem essa aplicação que até hoje nós utilizamos com muita frequência, não é verdade? Então, assim, vou falar um pouco da parte histórica, né? Que antes mesmo da vinda de Jesus Cristo, né, já havia ideias relacionadas ao cálculo, tanto pelo povo grego, quanto pelo povo chinês, egípcio e também o babilônico, né? Então, esses conceitos relacionados a cálculo, eles foram evoluindo através dos sábios, né, daquela época, como Arquimedes, que buscavam respostas através dos cálculos, né, como volume, o movimento de estrelas e planetas, área. E aí, na medida do tempo, né, na evolução, muitos estudiosos como Kepler, Fermat, Cavalieri, Torricelli, entre outros, contribuíram nessa evolução do cálculo. E aí chegou em dois grandes matemáticos, que foi Isaac Newton e Leibniz, né? E aí eles meio que foram pioneiros, vamos dizer assim, no cálculo diferencial e integral. Então, esse pioneirismo no cálculo, né, na metade do século XVI, teve duas vertentes, onde Newton desenvolveu o cálculo voltado para o entendimento de sistemas físicos, e Leibniz, independente, né, não conhecia Newton, que é filósofo também, matemático filósofo, ele desenvolveu notações usadas no cálculo, né? Então, assim, enquanto a matemática tinha operações de soma, subtração, divisão, multiplicação, o cálculo usa operações como funções, limites, derivadas e integrais para calcular taxas de variação. Então, essas ferramentas permitiram que Newton e Leibniz, ao calcular uma inclinação exata de uma curva em um determinado ponto, pudesse calcular, né, a parte de derivação, né, o diferencial, derivação e o cálculo integral. Então, o cálculo diferencial determina a taxa de variação de uma quantidade, ou seja, examina as taxas de variação de inclinação e curvas. Podemos dizer que seria uma linha, né, uma linha que ela calcula a subida em um determinado percurso. Ela vai acompanhando, né, essa linha vai acompanhando esse gráfico, né, em toda sua extensão. Ela vai mostrando a angulação, vai mostrando os pontos, né, onde ela está passando ao decorrer do gráfico, né, da função. E aí podemos destacar como um uso, né, dos cálculos, né, de derivação, né, do diferencial e derivação na área de produção, por exemplo, de embalagem, né? A embalagem ela tem que ser criada sob medida para não haver perca de materiais, tudo isso aí usa cálculo diferencial, né, nessa produção. Por exemplo, que é muito usado hoje no futebol, né? Por exemplo, a gente vê em transmissão ao vivo quando tem uma falta ou tem um chute, né, de fora da área, e aí a gente vê aquela linha mostrando a trajetória da bola, né, a velocidade, a altura máxima que ela alcançou em relação ao solo, né, e aquilo ali é através de derivada, né, para calcular sua trajetória, né, e podemos usar também limite, a questão de limite, para verificar a resistência de um determinado produto, né, verificando o comportamento da peça em função da força, né, ou seja, você está empregando força naquele material e verifica o limite que aquela peça se submete em uma determinada força que você está empregando, né? Então isso é muito usado
na linha automotiva, na questão de fabricação de máquinas, né? E aí também podemos verificar derivada na questão de um derramamento de líquido muito grande, um vazamento, como houve na Vale, né? Um derramamento de minério de ferro, né? Aquela tragédia que houve. E aí, através de derivada, a gente consegue prever, né, a taxa de crescimento de uma grandeza em relação à outra, entendeu? Prevendo onde esse vazamento vai crescer e em que área ele vai atingir, né, durante um certo tempo. E podemos também descrever agora recentemente, todo mundo vivendo, a taxa de letalidade, né, de uma pandemia, o crescimento de uma infecção da pandemia que a gente ouve agora da Covid. Isso é feito através também da derivada, né, verificando seu ponto máximo, né, o seu ponto mínimo, né? Isso aí tudo vem do cálculo diferencial, né? Então, assim, são exemplos, né, poucos, mas tem muitos exemplos que a gente pode empregar o cálculo diferencial, né, tanto e o integral também, no nosso cotidiano, né? A gente vive através, usa muito através desses cálculos, né? Então, houve uma grande contribuição de todos os cientistas, desde da época, né, do século XVI, e aí veio evoluindo até o século XVII, e chegou aos tempos de hoje, né? Então, assim, a evolução do cálculo, ela é primordial, né? Ela foi primordial para a evolução da ciência e da matemática. Então, fica aqui, né, que a evolução também ela continua, né? Sempre tem teses aí de doutorado que vem evoluindo os cálculos, né? Novas funções, a questão de empregar redução matemática, vamos dizer, você fazer um cálculo, uma fórmula gigantesca. Hoje em dia o cara consegue, através de outra fórmula, fazer o mesmo cálculo que você tinha uma dificuldade maior, um tempo maior para desenvolver. Então, é assim que a matemática e a ciência vai desenvolvendo, né? Então fica aqui a nossa contribuição da atividade Aura, certo? Eu me chamo Elton Viegas de Farias e eu tenho meu colega que também pesquisou, né, correu atrás, ele trouxe essa parte, a parte da leitura, né, que ele pesquisou, que foi o Alan Lima da Cunha. A gente vai estar passando aí, após o final do vídeo, o nosso nome completo dos dois e a matrícula. Desde já eu agradeço, professora. A sua cadeira foi 10, né? A gente está aí acompanhando, está aprendendo. Assim, tem certas dificuldades, tem, mas a gente vai evoluindo, na verdade. Fica aí meu abraço à senhora aí e a todos, tá bom? Boa noite.